Olá, seja bem-vindo ao Especial Missões. Hoje nós estamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu te convido a embarcar comigo nesse passeio repleto de história e conhecimento. Vamos lá? Bom, já cheguei aqui no Instituto Ling, de onde começa o nosso tour do programa de hoje. O Instituto funciona como um centro cultural e oferece intensa programação de cursos, palestras e atividades de música, teatro, artes visuais, literatura e cinema. O Instituto Ling foi fundado pela família Ling, uma família que veio da China na década de 50 e prosperou, fez os seus investimentos aqui no Rio Grande do Sul, prosperou tanto que sentiu a necessidade de retornar aquilo que recebeu quando chegou, retornar para a comunidade brasileira, principalmente a gaúcha. Então eles criaram o Instituto Ling em 1995, para conceder bolsas de estudos em algumas áreas, para profissionais de algumas áreas, como jornalismo, engenharia, administração, para seguirem seus estudos no exterior e retornarem, com uma contrapartida de retornarem ao Brasil e seguirem com seus investimentos profissionais aqui no Brasil. E depois de um tempo, a família, por admirar muito a cultura brasileira e serem, inclusive, colecionadores de obras de arte, sonharam, desejaram e conseguiram construir uma sede para abrigar um centro cultural, que é onde nós estamos. O Instituto Ling ganha uma sede a partir de 2014, foi quando abriram as portas para o público. Essa construção demorou anos, mas de fato abriu e começou o seu funcionamento em 2014. E aqui a gente recebe uma programação cultural imensa, muito variada. Temos também programação de cursos de curta duração, para difundir arte, cultura, conhecimento, com profissionais locais. A gente tem dado muito espaço e fomenta muito a produção local da cidade de Porto Alegre, oferecendo uma programação de qualidade e diversa para o público daqui. São cursos sobre história da arte, literatura, muitas áreas do conhecimento também, curiosidades sobre arquitetura, tudo em torno da cultura, principalmente da cultura brasileira, e pincelando também culturas de outras nacionalidades. São cursos de curta duração, de um encontro, às vezes 2, 3, que não exige um conhecimento prévio, então é para público geral, para quem é realmente um curioso e tem interesse em saber mais sobre determinado assunto. Nós temos também aqui, pelos espaços, vocês vão ver, arte contemporânea brasileira. É uma parte da coleção da Sandra Ling que se encontra aqui de forma permanente. Então, é como se estivéssemos na nossa casa, com obras espalhadas pelas paredes. São espaços que são ocupados por diferentes atividades e tem esse privilégio de estarem presentes, estarem vivendo a arte contemporânea brasileira ao mesmo tempo. A gente consegue oferecer atividades desde bebês, para as famílias com bebês, até os mais velhos. Então, na verdade, a gente pensa as programações para que todos tenham interesse e participem, Claro que algumas são mais voltadas e específicas para um público mais específico, como os bebês. Nós fazemos oficinas de música, teatro, sempre assim de uma forma mais lúdica e que as famílias possam estar juntas. E também oferecemos outras atividades como programação de música, de jazz, música erudita, que os bebês podem acompanhar e estar junto com seus pais também, Então é bem para alcançar um público bem diverso. Temos programações também para público mais jovem, mas aí essa programação que a gente pensa para o público mais jovem atrai públicos de outras idades. E assim todo mundo se diverte, todo mundo consegue curtir a atividade no mesmo lugar, vivendo a mesma experiência. É isso que a gente busca. Vamos conhecer a Parede de Língua Presente então.
Chegamos agora aqui na parede do Ling Apresenta. É um projeto que a gente vem trabalhando desde 2022 para apresentar a arte contemporânea brasileira, que tem de produção mais recente, jovens artistas, ainda não tão conhecidos no sistema das artes, e também para apresentar regiões do Brasil, diferentes regiões do Brasil. Então, nós começamos em 2022 recebendo artistas do Rio Grande do Sul, de diferentes regiões, diferentes cidades. Em 2023, ano passado, a gente recebeu artistas da região do Nordeste e esse ano estamos com artistas do Norte do país. Então, cada ano, né, nós temos um curador convidado para selecionar artistas de determinada região. O curador também é dessa região, tem um conhecimento grande do que está sendo produzido lá, né? Então, é nesse formato que a gente vem trabalhando. Esse ano nós estamos com a região Norte, já recebemos a Bárbara Savana, foi a primeira artista do ano, ela é da Ilha do Marajó e nos trouxe uma paisagem muito bonita, que é a paisagem que ela vê da casa dela. E foi interessante que ela representou num formato de uma janela de barco. Então tinha um formato diferente do que a gente vê aqui. O segundo artista apresentado foi o Éder Oliveira, um artista já de renome, mas ainda não conhecido aqui no Rio Grande do Sul. E essa também, né, é uma das iniciativas, é trazer artistas que não são conhecidos ainda aqui, né? O Éder trouxe também uma paisagem vermelha, ele durante a produção dele aqui, um artista que veio e fica produzindo ao longo de uma semana essa obra, com um ateliê aberto, o público fica passando, conversando e é possível então ver o processo da obra sendo feita, né, durante o período de abertura do Centro Cultural. O Éder, na semana que ele estava aqui trabalhando, foi aquela semana que a gente estava com o sol vermelho em Porto Alegre, porque tinha chegado a fumaça das queimadas do norte. Então foi muito intenso, foi muito forte esse trabalho, porque enquanto ele trabalhava, a gente vivia de fato esse ambiente, essa paisagem vermelha. E aqui nós temos a obra da Sanipan, uma artista indígena da região do Amazonas, e ela nos traz um pouco da mitologia e da vivência dela dentro da aldeia, né? Os impactos das queimadas, então ela retrata as árvores já sem vegetação, as árvores já mortas, né? Mas ao mesmo tempo uma esperança através de uma mitologia da aldeia dela, que é essa figura feminina que se chama Sanik. E ela é como se fosse a rainha da floresta e ela vem para nutrir e fortalecer, né, o trabalho que está sendo feito pelos indígenas que seguem lá para proteger a natureza e a gente não sofrer tantos esses impactos, né? Então aqui nós temos também os animais que representam a alimentação, a proteção, né, a onça pintada. Temos o pirarucu, que é o alimento deles, né? E também tem o grafismo indígena dessa aldeia e esse grafismo também nos conta uma história. Então é muito rico, muito interessante, que tem muita história por trás. Cada artista, né, fica com seu trabalho aqui exposto por 2 meses. É um tempo curto, mas ao mesmo tempo é intenso por ser uma parede muito vista, uma parede que está na entrada do Centro Cultural. Então as pessoas que vêm para a loja, que vêm para o café, que vêm fazer outras atividades, veem constantemente esse trabalho aqui. Então é interessante fazer essa troca também, né, num curto período, que é para aqueles que estão constantemente aqui no Centro Cultural, serem impactados com a novidade de uma nova obra. O que a gente tem percebido é que famílias que já conhecem o projeto se programam para vir mais de uma vez ao longo da semana em que o artista está aqui produzindo, para acompanhar a evolução desse trabalho. Entre as obras do Instituto, é possível conferir a exposição de um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, a Poética de Tunga, que reúne 60 trabalhos bidimensionais, a maioria deles inéditos. O Tunga é um artista carioca, já falecido, um artista icônico, emblemático nosso. Foi o primeiro artista contemporâneo do mundo a ser convidado a expor dentro do Louvre.
para vocês terem uma ideia do tamanho da importância desse artista. E aqui nós temos uma parte da produção, uma produção que dá conta assim da década de 70 até poucos anos antes do falecimento, até em torno de 2014, e que mostra a obra bidimensional desse artista, que não é tão conhecida. O Tunga ele é muito conhecido por suas esculturas e grandes instalações. E aqui nós temos grande parte das obras bidimensionais. São pinturas, desenhos, gravuras. E é muito interessante ver a coerência do trabalho dele, a relação desses trabalhos bidimensionais com os tridimensionais. Para quem quiser conhecer esse espaço, fica aqui as informações. Bom, a entrada é livre, gratuita, de segunda a sábado, das 10h30 às 8h. O público pode entrar sem agendamento, pode vir conhecer a programação, conversar com o pessoal na recepção. E a gente tem também muitas oficinas, muitos cursos, né? No período do verão a gente pensa uma programação voltada para esse momento que as pessoas estão em férias, estão querendo viver uma experiência diferente, mas também não tão cheia de conteúdo. Então tem muito entretenimento, muito lazer pensado para oferecer durante a programação de verão. Saímos daqui respirando pura arte. E para você que vai vir fazer um passeio na nossa capital gaúcha, já pode adicionar esse como um dos seus destinos de parada obrigatória.